religião misturada com tráfico. Isso é uma coisa nova? É uma coisa de evangélicos? Ou tem traficantes católicos, traficantes mormons, sei lá, traficantes... aquele que bate logo de manhã, o testemunho de Jeová? Será que tem, Lene? Eu acho que sim, hein? Você já ouviu a palavra da cocaína? Não sei, sabe? Não sei se tem os caras que batem de manhã no domingo, né? Como que é, Vianney? Você falou que foi uma pesquisa que você fez e foi motivado pelo quê? Acho que a gente vai precisar de alguém que pesquise se tem traficantes mormons, né? Essa resposta aí ainda. Deve ter, né? Mas deve ter. Essa pesquisa, ela começa quando eu vou dar aula, né, nessas favelas. Já dava aula em outras favelas. Eu sou de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Então, quando eu saio da Baixada Fluminense para dar aula em outras favelas, isso é 2015, 2016, eu vou para Vidigal, vou ali para a Zona Oeste do Rio e para o Jacarezinho. Mas quando eu chego na estação de Lucas, né, para poder dar aula nas igrejas evangélicas, algumas igrejas evangélicas em Lucas, eu começo a ver algumas assinaturas como Jesus é o dono do lugar, por exemplo, que é a assinatura, né, mais recorrente, mais presente nas favelas dominadas pelo segmento que é liderado pelo Álvaro Malaquias, que é o Peixão. Quando eu vejo aquele Jesus é o dono do lugar, eu imagino como uma boa crente pentecostal que Jesus é o dono do lugar é uma frase profética, claro, né? Uma frase de consagração, dizendo, Jesus é o dono desse lugar, Jesus vai salvar esse lugar. Tipo, Jesus vai salvar o Brasil, né? Como a gente acostumou dizer como evangélicos durante um tempo. E a intenção na época era sobre salvação, e aí depois vai sendo ressignificado para outros objetivos, mas até então era sobre Jesus salvar o Brasil. Quando eu vejo Jesus é o dono do lugar, a intenção, a minha impressão é de que aquilo estava falando de uma missão, de um evangelismo, de uma frase evangelística. E aí, convivendo na favela, eu vou descobrir que aquele Jesus é o dono do lugar é uma assinatura do dono do morro. E esse dono do morro se declara, se identifica como um pastor pentecostal. Então, ele é ordenado, ele havia sido ordenado numa igreja evangélica, na Baixada Fluminense também, Duque de Caxias, e cria de Lucas, e ele assume o controle do tráfico de drogas em Parada de Lucas, e nessa nova gestão ele declara que aquele lugar pertence ao Senhor Jesus. E essa frase me incomodou como uma crente pentecostal, e eu precisava dizer e afirmar que o nome de Deus, o nome de Jesus, não poderia ser usado em contextos de violência. Então eu tinha feito teologia, e aí eu vou fazer ciências da religião na UMESP, na Universidade Metodista de São Paulo, aqui em São Bernardo do Campo. A minha pergunta foi uma pergunta de um incômodo, de uma inquietação cristã, claro, pentecostal. Então eu falo, como é que o nome de Jesus... Não era uma afronta, não era um ataque, uma ironia. Não, era uma assinatura. Que doideira. Né? Uma declaração de tomada de território mesmo. Né? Não era uma palavra profética, uma palavra de evangelização, mas era uma palavra de declaração de posse de território, de propriedade de território. E aí esse incômodo e essa pergunta eu levo pro mestrado em Ciências da Religião na UMESP para tentar afirmar e defender que o nome de Deus não pode ser usado em contexto de violência. E aí, durante o mestrado, eu continuei dando aula nesses espaços, em Lucas e na Cidade Alta, além de dar também aulas em outras favelas que são dominadas pelo comando, como Vidigal e Jacarezinho. Eu continuei ali no Complexo de Israel, e nesse território eu comecei a perceber que o nome de Deus não só poderia ser usado em contexto de violência, como estava sendo. E aí a pergunta precisou mudar. Como o nome de Deus pode ser usado em contexto de violência? Que teologia é essa que permite que o nome de Deus seja usado em contexto de violência? Porque Jesus é o dono do lugar, pode ser usado por um traficante que se identifica como evangélico e assina essa posse de territórios que ele domina com esse nome de Jesus, que é o Jesus que a gente conhece no texto bíblico que se revela para nós ali nos evangelhos. Então, é essa pergunta que me guiou pela pesquisa, e foi dessa forma que eu entrei com uma pergunta, precisei mudar e saí com algumas respostas e muitas outras perguntas também. Eu queria perguntar pro Pimentel, mas antes, queria lembrar também, né, Lene, que eu estou aqui com a minha blusa da Insider. É verdade, bonito, hein? Caramba! E esse episódio também é patrocinado, oferecido pela Insider, nossa parcerona de longa data, que torna esses episódios especiais muito legais e possíveis, né? Exatamente. Então tem link na descrição também. QR Code na tela. Na tela. Pimentel, dá um panorama geral pra gente de como tá o Rio, esse controle, né, do tráfico. Vilela já deu um ufa aqui, sabe? Porque eu vinha pra cá e eu postei que ia estar com a doutora Viviane aqui. Conheci ela hoje pessoalmente. Mesmo? Conheço ela de telefone e já tinha lido o livro dela, né? Aliás, indiquei o livro dela pros meus seguidores.
E boa parte dos meus seguidores são evangélicos, né? Então eles mandaram pra mim assim: diga pra essa doutora, por gentileza, que não existem traficantes evangélicos. Como assim? Se é evangélico, não pode ser traficante. Então, essa tua fala já explicou tudo aqui. Então, meu público já sabe que já tá explicado. Tá. E eu disse pra Viviane, assim que eu cheguei, que ninguém questiona Lampião católico, né? Lampião tinha, além de devoto de Padre Cícero, né? Era de Santa Luzia também. E também confessava uma vez por semana com o padre José Keller, né? Que era ele caminhava, às vezes, léguas para chegar ao padre para confessar. E missa toda semana. Mas nunca ninguém questionou, cangaceiro católico, né? Mas as pessoas questionam traficantes evangélicos, né? Então, assim, isso é... Essa mistura não é nova, né? Por que o Lampião pode ser católico e o traficante não pode ser evangélico, doutora? Por que não pode? Por que o traficante não pode ser evangélico, mas o bicheiro pode ser evangélico? O miliciano pode ser O evangélico? político corrupto pode ser O evangélico? político corrupto, o pastor pedófilo? Exato. Então a gente vai categorizando, né, e separando isso. E tudo bem, dá para compreender porque é um escândalo. Mas a gente espera mais do evangélico que do católico, né? É um escândalo, mas não é um escândalo um traficante católico? Sim, claro. Né? E aí, só que por que isso vai deixando de ser um escândalo, Budista, talvez? já pensou? Imagina, né? Budista, esse eu quero ver, né? Não tem muito, né? Não vai ter muita harmonia nisso daí, mas por que a gente talvez tenha naturalizado isso? Porque a gente vai percebendo que São Jorge ele é o devoto dessas frentes, né, de organizações de força, de poder. Ah, é? Então São Jorge ele é o grande representante no Rio de Janeiro, né? Mesmo sem ser o padroeiro oficial até pouco tempo, ele não era o padroeiro oficial, mas ele agora divide ali com São Sebastião, né, esse apadrinhamento, mas São Jorge ele é o grande padroeiro do exército, ele é o grande, da cavalaria do exército, ele é o grande... A gente passa ali em Niterói, agora onde eu moro, né, tem um batalhão da Polícia Militar e você vê a Capela de São Jorge. Os bicheiros, eles têm tradicionalmente essa devoção a São Jorge. Então, os traficantes devotos de São Jorge. Então, a gente tem essa imagem de São Jorge muito forte nessas forças, nessas organizações de poder e de força e também, né, por que não dizer, de violência. E quando a gente percebe que São Jorge e Ogum estão ali muito presentes e eles deixam de ser um escândalo, talvez já tenha sido em algum momento, mas deixam de ser. Então, ser devoto de São Jorge, fechar corpo, não escandaliza, não causa um estranhamento, mas aí quando esse traficante evangélico recorre a uma identidade de uma divindade que tem muitas semelhanças com esse Deus guerreiro, cavaleiro, vitorioso, conquistador, poderoso, do Antigo Testamento, aí há esse escândalo. Mas a gente está pensando muito num redirecionamento do nome, da identidade da divindade, mas não necessariamente num redirecionamento do arquétipo. O arquétipo ele continua muito, muito parecido. Então, São Jorge, Ogum e esse Deus que é cavaleiro, que tem uma espada na mão, que é justiceiro, vitorioso, que derrota o inimigo, ele tem muitas semelhanças com essas outras divindades que sempre estiveram ali presentes como protetores desses traficantes, desses bicheiros, de alguns milicianos. Então, a gente tem sim, hoje, evangélicos em diversas categorias, em diversos grupos sociais de maneiras diferentes, porque os evangélicos estão se tornando, e nesse crescimento, nesse boom dos evangélicos nas últimas décadas, as novas identidades evangélicas estão surgindo. Quantas igrejas por... As últimas pesquisas apontaram para uma igreja por dia no Rio de Janeiro. Uma por dia no Rio. Uma igreja para cada 700 pessoas. Cara, muito e aí eu conversei com a Viviane por telefone, um longo papo. Olha que o BOP também, existe uma conversão do BOP, Batalhão de Operações Especiais. Existe uma igreja evangélica dentro do BOP, existem muitos policiais evangélicos. Eu contei para Viviane que eu fui operar numa favela dessa. Lucas, Vigário, Cidade Alta, Pica-Pau também, né? Sim. Que forma hoje o Complexo Israel. São 150 mil pessoas, mais ou menos, né? E são 5 favelas. Eu fui operar numa favela dessa há 20 e tantos anos. E eu não era o comandante da operação, eu era o subcomandante, eu era tenente. Eu tinha um comandante capitão. E era uma terça-feira à noite, e ele olhou para mim e falou: Pimentel, eu vim pregar nessa igreja aqui no domingo à noite, eu vim fazer um testemunho aqui. Eu falei: como é que é? Eu sou pastor, e essa igreja era um pastor assembleiano, né? Era um capitão do BOP assembleiano. Eu achei aquilo tão incrível, um capitão do BOP veio aqui desse inferno no domingo, né? Porque é uma rua tomada por bandidos armados com fuzis, né? Mas ele ia com o terninho preto dele, típico do pentecostal, né? Do assembleiano, com a Bíblia embaixo do braço. Ninguém sabia que ele era policial. Talvez o testemunho dele falasse até alguma coisa de polícia. Mas hoje você tem no Rio de Janeiro policiais evangélicos
de fato, convertidos, né? Trocando tiro com traficantes evangélicos, né? Eu não sei se a conversão é verdadeira. Será que eles levam fuzis pra benzer, pra ungir, essas coisas? Tá no vídeo, Vilela. Se você olhar no YouTube aí, você vai ver alguns pastores, e isso me assombra, tá? Alguns pastores indo lá e fazendo algum tipo de oração no fuzil. Tem vídeos assim que são escandalosos. Isso te choca isso, né, Viviane? Não? Choca. A gente, quando está na periferia, a gente sabe o poder da igreja na periferia. Então, ela é muito presente, né? Ela é muito presente, ela é muito poderosa. E ela é muito poderosa no sentido da libertação espiritual também. Então, quando a gente fala que tem um traficante que se endividou com o tráfico, que se enrolou, que está condenado. O cara está condenado, foi para o tribunal do crime, o cara está condenado. Só quem consegue livrar ele dali é um pastor. É mesmo? Evangélico. Pastor evangélico chega e banca e fala, deixa comigo, que eu vou levar para a igreja e vou cuidar e vou acompanhar. E se aquele cara se desvia e sai da igreja, a condenação dele acontece, é executada. Então, quando a gente fala desse poder do pastor, muitas vezes a gente está falando de um líder do tráfico na favela que é um filho de uma dirigente do círculo de oração, que é o filho de uma pastora, é o filho de um pastor, é um jovem desviado. Porque no caso do Peixão, ele é um pastor ordenado que se identifica como evangélico. Então ele não é um ex-pastor. Ele não se identifica como ex-pastor, ele não se identifica como ex-evangélico, ele não se identifica como afastado, ele se identifica como alguém que, a partir da experiência de fé dele, administra e elabora as estratégias, algumas reveladas por Deus, para avançar, para recuar, para que caminho ele vai seguir, para onde ele entra no confronto, quando ele sai desse confronto. Então, essa é a experiência do Peixão. Agora, tem muitos líderes de comunidade, muitos traficantes de comunidade, líderes do crime organizado, que se identificam com o movimento evangélico porque já viveram nele, porque saíram dele, porque se converteram no sistema penitenciário e aí depois que saíram voltaram para o mundo do crime. Então eles têm nesse pastor evangélico uma liderança espiritual. Como que esses pastores lidam com isso? Aí depende. Eu estava falando com o Pimentel, a gente tem que ter muito cuidado para não ter resposta pronta para movimentos sociais. Movimentos sociais não têm respostas prontas. A gente fica tentando definir, então o pastor que está orando lá pelo fuzil é porque está recebendo o dinheiro dele. Não necessariamente. E eu não tenho um bispo, Viviane, na hierarquia que pode chamar-se pastor, olha, isso está errado. A igreja evangélica não é a igreja católica, né? Não vai ter. Tem donos, a igreja tem dono, né? Tem muitas igrejas independentes e elas normalmente saem em movimentos pentecostais. São essas rixas entre pastores, ou o pastor que é ordenado e entende que Deus está chamando ele para um ministério independente. E aí o pentecostal fala abrir igreja mesmo, não fala plantar igreja, né? Ele abre a própria igreja, coloca uma placa lá, ministério, alguma coisa, e é o pastor dessa igreja. Quer dizer que porque ele fez isso, ele não vai ser um pastor sério? E ele é formado em quanto tempo, esse pastor, Viviane? Formado? Possivelmente ele não tenha sido formado. Porque no movimento pentecostal, a formação teológica não se dá, por exemplo, como acontece na igreja presbiteriana. Na igreja presbiteriana, tradicionalmente, pelo menos é como deveria ser com todos, alguns acabam não passando por esse processo, mas tradicionalmente vai para um seminário presbiteriano, fica no sistema de internato durante 4 anos, estudando teologia, e volta para a igreja, assume uma igreja e é sustentado por essa igreja. No movimento pentecostal, o pastor não vai ter esse suporte da igreja e também não vai ter essa formação da igreja. Então, ele mesmo planta a sua igreja, ele mesmo abre a igreja, ele normalmente abre no quintal de casa, ele abre na casa de uma irmãzinha que cedeu o terreno, ele abre na loja que de dia, loja de noite é a igreja, ele bota as cadeiras, pega uma caixa amplificada que ele compra com vaquinha entre os irmãos e pega o microfone e começa a pregar a palavra e ali mesmo começa uma igreja. Então, onde que esse pastor fez teologia? Na vida. Onde que esse pastor se formou? Na vida. Isso quer dizer que não seja teologia? Não concordo. Vilela, isso é típico de um filme do João Salles, Santa Cruz, que é um documentário que fala do início de uma igreja evangélica pentecostal numa periferia do Rio de Janeiro, né? Assim, ela surge do nada e daqui a pouco ela se torna algo muito poderoso na região e às vezes o pastor não tem conhecimento necessário para... Sim, tem pastores que têm as suas formações. Eu mesma fui fazer teologia em 2013. E aí, na verdade, eu fui, saí e voltei, né, em 2013. Eu já tinha sido consagrada missionária, eu fui consagrada missionária há 19 anos. Então, assim, eu tinha sido consagrada missionária muito antes de eu começar a fazer teologia. Então, você
teoricamente precisa ter uma formação básica, uma formação média, mas não necessariamente. Então, teoricamente sim, mas necessariamente não. Então, quando eu comecei a pregar na igreja, eu comecei a dar aula na escola bíblica dominical com 3 meses de batizada nas águas, que é o ato público que a gente declara que está se convertendo e aderindo, né? Não só declarando a fé, mas aderindo, sendo também ali parte da igreja local. Então, além de você declarar que você aceita Jesus como seu Salvador e você declara publicamente a sua fé, você também está ingressando na igreja local. 3 meses depois eu estava dando aula na escola dominical sobre Apocalipse.